Bom dia, pessoal. Vamos à nossa aula, não é? Antes, eu quero avisar para vocês que nós estamos aqui no dia 8/5 de 2020, a nossa aula com o nono ano, certo? E o tema central é industrialização e globalização, que aí vem os tópicos: a transformação do espaço geográfico mundial, efeitos da globalização e o comércio mundial. Então vocês vão dar uma estudadazinha logo após essa aula de vídeo. Vocês vão estudar no livro, começando da primeira parte, da página 12 a 18 e a 19 é a atividade. Da 20 a 25, estudar 26 e 27 atividade. 28 até a 32, estudar 33 atividade. E passar tudo isso para o caderno ou folhas que você venha fazer separado. Para isso seria bom que você fizesse um esquemazinho numa pasta e colocasse pandemia 2020, porque todas essas atividades elas serão cobradas para vocês à volta às aulas na escola. Então não deixem de fazer isso. E lembrando a vocês que eu acredito que já esteja aí na plataforma, vocês viram o roteiro que tem. Esse roteiro ele vai ser acompanhado todas as aulas para vocês, professores e pais, para ter o esquema, porque você já sabe que todas as aulas é no horário da sua aula naquele dia. Portanto, o nono ano vai ter aula, as duas primeiras aulas. Então, essas duas primeiras aulas, você vai estudar geografia na sexta-feira. E assim por diante. Ok, pessoal? Então, vamos agora fazer uma breve revisão do que já tínhamos visto em sala, certo? Agora, você vai estudar um pouco mais, tempo você tem para fazer as atividades. Se você já realizou, bem, mas acredito que vocês não realizaram, com certeza. Então, vamos lá. A transformação do espaço geográfico. Gente, tem tudo a ver com uma coisa chamada colonização e hegemonia da Europa. Tem aí no livro de vocês. A colonização foi a forma que fomos colonizados. E a hegemonia é da Europa, é o poder que a Europa teve na época das colonizações, porque as rotas comerciais e da burguesia comercial e grandes navegações foi na época da hegemonia do império, posso-se dizer assim, europeu. Porque nós tivemos a colonização dos Estados Unidos, a Inglaterra. A Inglaterra que é um país da Europa. O nosso país, o Brasil, teve uma colonização europeia ibérica, Portugal e Espanha. E assim por diante. Então, tudo veio a fazer essa ampliação dos territórios que surgiu com a mundialização. Essa mundialização, os territórios que foram surgindo, aí você lembra que vieram aí os continentes. Então, aí nós temos, daí vieram a fase da industrialização. Todos nós lembramos que a industrialização, o berço da industrialização, a Revolução Industrial, ela se deu também na Europa, na Inglaterra. Então, foi a porta de entrada para toda a ampliação desses territórios, desses países, para a mundialização, e daí veio a industrialização de acordo com cada desenvolvimento de cada país, de cada território. Então, nós tivemos fases como a primeira revolução industrial, que foi a evolução da máquina. A segunda revolução industrial, o petróleo. A terceira revolução industrial, essa foi a tecnologia, a científica tecnológica. Ou seja, hoje predomina essa tecnologia. Vejamos, nós estamos utilizando dessa tecnologia. Você está em sua casa, eu estou em minha casa e você está tendo acesso a uma aula, certo? Claro que todos nós gostaríamos de estar em sala de aula no colégio, mas no momento nós só podemos fazer dessa forma. Temos também em seguida efeitos da globalização. Gente, esses efeitos da globalização é a diferença entre países, ou seja, a desigualdade internacional que existe.
Existem os países desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes. Mas quando você fala de países, você lembra logo de um continente, como o continente africano, que é um continente, não é pobre, é um continente rico, com grandes riquezas, mas mal administrado. Ou seja, há interesses de outros, há interesses de quem? Das grandes potências mundiais. Daí o maior número de desigualdade nesse continente. E, é claro e evidente, puxando também a competição. A competição de vários países faz com que você tenha que buscar essa competição para não ficar para trás e não ser mais um que vai ficar sem o seu emprego. Por exemplo, a tecnologia hoje ela exige de você vai fazer um jogo de loteria, de algum jogo, você é informatizado. Se você não tiver um conhecimento, você fica complicado a sua vida. Você vai retirar um dinheiro no banco hoje, você não é preciso ir para a boca do caixa, como diz o ditado, mas você tem a máquina lá, o caixa eletrônico, e que muitas vezes, se você não souber, você precisa de um auxílio. Então isso faz com que a própria globalização, é um efeito da globalização, ela está te caminhando para que você tem que entrar nessa etapa do mundo globalizado. Você não pode ficar para trás. Quando nós temos aí também a forma de terceirização. Ora, gente, os países, grandes potências mundiais, eles fazem o sistema de terceirização. Ou seja, onde você tem um contrato assinado com tudo garantido ali, mas você não tem como se fosse o velho processo da carteira assinada e outras coisas mais. Então você tem aquele um mecanismo que as grandes potências mundiais têm. A qualidade de produção hoje está no comércio internacional, quando a gente fala do comércio mundial. Por quê? Porque ela tem tudo a ver com quando você vende a um país, o país que é o melhor daquele produto que você produziu. A segurança, de forma geral, é uma exigência das grandes potências mundiais que está comprando. E isso aí é o verdadeiro capitalismo, capitalista, certo? Porque o capitalismo, ele faz com que haja cada vez mais o consumo. E tem pessoas que consomem coisas supérfluas. Então, o consumo, ele é inserido pelo capitalismo, pelo sistema capitalista. E por último, o comércio mundial é inserido pelos blocos econômicos, associações internacionais. É claro e evidente que isso só ficou formalizado mais depois da década de 90, quando após o término da Guerra Fria, onde havia os Estados Unidos com o sistema capitalista e a ex-União Soviética com o regime socialista. Então, quando houve a queda do Muro de Berlim, então o mundo começou a respirar e aí surge o comércio mundial, os blocos econômicos e as associações internacionais. E aí vem também os acordos bilaterais. Nós temos agora, por exemplo, a China. A China é a nossa maior parceira. Então, hoje, quando nós estamos vivenciando essa pandemia que está acontecendo no mundo e no Brasil, nós precisamos cada vez mais desses acordos bilaterais para um facilitar a vida do outro, certo? Então a gente sabe perfeitamente que hoje a gente tem que pisar em ovos, porque a China hoje é o país que tem mais comércio com o nosso país. Então é claro e evidente que diante do que nós estamos vendo agora com a pandemia, a economia de todos os países está caindo e vai cair mais. Então, aqueles países que fazem acordo conosco, por exemplo, a China, a gente tem que ter o maior respeito possível e tratar de uma forma que a gente tenha a troca satisfatória para os dias que nós estamos enfrentando e que vamos enfrentar no que se diz respeito à economia globalizada.
Então, tudo isso está inserido na industrialização e na globalização. Peço mais uma vez a vocês que estudem as páginas estão ali anotadas que eu falei para vocês, que está no roteiro, façam as atividades e na próxima aula nós já estaremos com um assunto novo. Até lá, pessoal!